Atingimos 1521. Nesse ano, morre Dom Manuel Venturoso, Dom Manuel I Venturoso. É importante, nessa perspectiva de narrar a história do Brasil, sempre de olho na história de Portugal, é importante pensar o seguinte: o primeiro rei do Brasil, vamos falar assim de forma grosseira, foi Dom Manuel I. O Brasil, descoberto pelos portugueses, ou achado pelos portugueses em 1500, nesse momento do achamento do Brasil em 1500, o rei de Portugal é Dom Manuel I. Logo, consequentemente, o primeiro rei das terras brasileiras foi Dom Manuel I. É lógico que não faz muito sentido falar em rei do Brasil. Ele era rei de Portugal e o Brasil passou a ser uma possessão, entre aspas, de Portugal. Então, até de 1500 a 1521, o rei de Portugal é Dom Manuel I, portanto, rei do Brasil. Em 1521 ele morre e o sucede no trono o seu filho Dom João, que passa a ser conhecido pelo nome de Dom João III. Vocês lembram lá do Dom João VI, aquele rei, o rei português que veio para o Brasil? Ele vem para o Brasil fugindo de Napoleão em 1808. Ele ainda não era nem rei, ele ainda era príncipe regente. E depois vai se tornar Dom João VI, rei do Brasil, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aquele rei que é retratado que andava com as coxas de galinha no bolso para poder comer. Enfim, Dom João VI, percebem? Ele era o sexto João que governou Portugal. Antes dele, houve 5. O terceiro foi esse Dom João, filho de Dom Manuel I Venturoso. Portanto, Dom João III, que ficou conhecido como o Piedoso em Portugal, no Brasil a gente pode dizer que a alcunha que melhor encaixa com ele seria Dom João III, o colonizador. Por quê? Porque efetivamente, apesar de tudo que Dom Manuel I fez, e a gente já viu que ele fez, efetivamente é no reinado de Dom João III, que vai de 1521 a 1557, um reinado bastante longo, é no reinado dele, do Dom João III, que as principais ações colonizadoras do século XVI vão acontecer no Brasil. Que ações são essas? Então, primeiro, o Dom Manuel I já tinha começado a combater os piratas franceses, principalmente. Em 1516, ele enviou o Cristóvão Jacques, vocês devem se lembrar. Em 1526, então, portanto, dando continuidade a essa política e intensificando essa política, o Dom João III vai enviar de volta o Cristóvão Jacques, numa segunda expedição guarda-costas. Em 1530, pouco depois de 1530, ali no iniciozinho da década de 30, vem a expedição colonizadora, a principal até então, do Martim Afonso de Souza. Não vou falar dela agora, vamos deixar para quando chegar em 1530. Mas essa expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, naturalmente, é no governo do Dom João III. Além disso, ele vai criar o regime das capitanias hereditárias. É no governo do Dom João III que se cria o regime das capitanias hereditárias no Brasil. O próprio governo geral de 1548 foi criado também, como eu já disse, no governo do Dom João III. Então percebam que é um reinado longo, cheio de coisas importantes. Eu estou fazendo um panorama aqui, só para a gente ter essa noção, mas ainda vamos caminhar por todas essas etapas detidamente, uma por uma. O reinado do Dom João III foi longo e na Europa ele foi pacífico. Portugal não se envolve em guerras significativas, tá, durante o reinado dele, apesar de no Império Português, fora da Europa, haver sim alguns episódios de guerra, de conflito. Ele se casa com a Dona Catarina de Castela e o casamento dele está envolvido aí no contexto da polêmica das Molucas. Eu falei para vocês que na viagem do Fernão de Magalhães, de circunnavegação, Fernão de Magalhães, que era português, mas navegava sob a bandeira da Espanha, eu falei para vocês que nessa viagem foi encontrado o caminho para o Oceano Pacífico, contornando o sul da América do Sul, e aí
surgiu a questão se as Molucas, que eram, digamos assim, a origem de muitas das especiarias, principalmente do cravo, se essas ilhas Molucas pertenciam à Espanha ou Portugal. Em qual hemisfério, lembrem-se, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em 2 hemisférios, um pertencente a Portugal, outro à Espanha, né? Óbvio que estamos falando das terras que iam sendo conquistadas. Bem, em qual dos hemisférios então ficavam as Molucas? Então é uma grande polêmica que vai durar muitos anos, e essa polêmica só vai ser resolvida ainda no governo do Dom João III, em 1529, no que ficou conhecido como Tratado de Saragoça. E Portugal passou a ser o dono. Apesar que hoje a gente sabe que, rigorosamente falando, pelo Tratado de Tordesilhas, estava em território espanhol. Mas a medição era complicada e, depois de muito tempo de negociação, acabou ficando para Portugal sob a condição de pagar-se uma grande indenização para a Espanha. Enfim, mas depois a gente chega lá e fala do Tratado de Saragoça. Bem, durante o governo do Dom João III também houve o seguinte: Portugal cresceu muito o seu império e não tinha condições de administrá-lo da mesma forma, com eficiência. Então, basicamente, Dom João III teve que optar ou entre Índias, Brasil e Norte da África. Ele teve que abrir mão de um desses. Não era possível, humanamente possível, para Portugal cuidar da mesma forma dos 3. E aí, no início do reinado dele, ele abre mão do norte da África. Depois isso muda, mas vamos deixar chegar lá para a gente ver detalhes. O que mais eu posso falar para vocês? Em 1536 vai ser estabelecido em Portugal, o Tribunal da Santa Inquisição, também no governo do Dom João III. É verdade que esse tribunal só vai realmente começar a funcionar em 1539. O primeiro inquisidor-mor, o principal inquisidor português, foi o irmão dele, o cardeal Dom Henrique. Ainda vamos falar muito desse cardeal também. Em 1540, então, a Reforma Protestante, que foi em 1517, ela vai gerar uma série de consequências dentro do catolicismo. Uma das principais consequências é a criação, a fundação da Companhia de Jesus, né, da Ordem Jesuíta. E em 1540 ela vai ser estabelecida em Portugal, também, obviamente, no governo de Dom João III. Em 1543, Portugal atinge o Japão e dá o passo, o último, né, o derradeiro passo nas conquistas das Índias ao alcançar o Japão em 1543. E mais um fato aí que a gente pode dizer que é importante, eu já mencionei aqui, né? Então, em todo esse período aí que eu vim trazendo vocês, ele criou as capitanias hereditárias em 1532, criou o governo geral em 1548. E o último fato assim relevante para a gente mencionar que aconteceu no governo do Dom João III, especificamente no Brasil, é que já no fim do governo dele, em 1555, 2 ou 3 anos antes da morte dele, mais ou menos, vai acontecer o quê? Os franceses vão criar uma colônia no Rio de Janeiro. E ele vai morrer sem conseguir vencer, expulsar os franceses. Mas a gente já foi longe demais, né? Então, só para ter um panorama do que nos espera aí nos próximos 30 anos da história do Brasil e de Portugal, são esses fatos ocorridos no governo do Dom João III. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Um abraço aí para vocês.